Louvado seja Deus. Eu vou para o texto, na realidade, é do versículo 3 até o 14, mas eu vou ler só o 14. Glória a Deus, porque seria o tema central da mensagem. Glória a Deus. Para melhor entendimento, versículo 13 diz: é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E agora, se referindo ao Espírito, diz, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Aleluia. Vou ler de novo. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Está melhorando. Agora Deus quer usar a sua voz, que essa voz mais linda do mundo é a sua. Vamos lá. Toda a igreja comigo, versículo 14. 1, 2, 3. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Toma posse. Veja, esse texto, Paulo, escrevendo aos Efésios, no versículo 4 desse mesmo capítulo, ele diz, porque, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Veja, esse texto aqui está falando da mensagem central, que é Jesus Cristo. Porque no versículo 3, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, El Shaddai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e nos elegeu nele. Portanto, a sua eleição, a sua escolha foi em Cristo Jesus. Veja, esse texto fala muito, pode perceber que todo o capítulo 1 de Efésios é eminentemente seletivo, ou seja, não é todos, mas são aqueles que se enquadrarem dentro desse texto aqui. Por quê? Porque o texto diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, e aí está escrito, nas regiões celestiais. Isso quer dizer que não importa o que você está passando, o que está acontecendo, se é algo que lhe entristece, que lhe aborrece, se é algo que está lhe deixando, como foi dito aqui pelo pastor de Jaci, numa situação de dificuldade, sem saber o que vai fazer,
provavelmente você está cercado de dívida, mas acontece que você um dia abriu seu coração para Jesus. E no momento em que isto aconteceu, você recebeu o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, que veio habitar em você. O seu corpo e o meu corpo é o tabernáculo dele, é o templo do Espírito Santo. E foi ele, o Espírito Santo de Deus, que foi falando para você, isso aqui convém, isso não convém, isso você deve fazer, isso não deve fazer. E aí você foi começando a se santificar, porque houve um processo de separação. Daí a palavra santo significa separado. Então Deus pegou você, tirou lá do pecado e separou você. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. As pessoas em sua volta que lhe conhecem começou a estranhar o seu comportamento. A mulher então diz assim, meu Deus do céu, você sempre ficou bravo, você sempre gritava quando acontecia isso. O que está acontecendo com você? Ele vai responder, com certeza, é que Jesus agora me transformou. E eu não sou mais aquele. Eu sou nova vida, nova criatura. Porque está escrito que aqueles que receberam a Cristo como Salvador, as coisas velhas se passaram, ficou para trás, e tudo novo se fez. E esse texto fala que aqui, principalmente no versículo 3, versículo 4, diz aqui tem uma data, tem uma data aqui. Eu só vou ler de novo para vocês descobrirem qual é a data. Pois, como também nos elegeu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele, nos escolheu em Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados e irrepreensíveis diante dele em amor. Ora, então não existia o universo ainda, não existiam as galáxias. Para os irmãos terem uma ideia, só a nossa galáxia, segundo a ciência diz, os cientistas, ainda ontem eu estava lendo sobre isso, só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, das quais, entre elas, o nosso Sol é uma estrela menor, pequenininha. Agora, existem bilhões de galáxias, e cada galáxia tendo bilhões de estrelas, e cada estrela tendo os seus planetas, e assim por diante. Antes que tudo isso existisse, Deus olhava para você e olhava para mim. Só na eternidade você vai saber esse mistério desvendado, para quando você chegar lá e dizer, Senhor, onde é que eu estava antes que o universo fosse feito aqui no céu? Deus vai dizer, você estava comigo. Veja, isso é um mistério tão profundo, irmão, que eu estou aqui tremendo. A Bíblia não diz exatamente quando, mas dá uma luz. Quando é que você entrou no ventre da sua mãe? O que aconteceu? A sua mãe se engravidou como a minha mãe se engravidou. Um gameta masculino e um gameta feminino se encontrou no ventre dela. E não se sabe qual é o dia, pelo que está escrito na Bíblia, na visita de Isabel a Maria, ou de Maria para Isabel. Enfim, naquele encontro ali, o texto diz que foi naqueles dias, talvez uma semana, 2 semanas, naqueles dias, Isabel foi visitar. E aí, quando ela diz assim para outra Maria, a paz do Senhor, o espírito de João Batista, que já estava no ventre de Isabel, pulou de alegria. E Isabel recebeu um cântico magnífico e disse assim, de onde vem eu, a serva do Senhor, que venha me visitar, a mãe do meu Senhor. Jesus estava no ventre de Maria, no corpo humano.
Meu Deus, há quem pense que o sofrimento de Jesus foi só o Calvário. Mas imagine o Deus Todo-Poderoso, ele disse que tudo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez sem ele. E quando ele apresentou-se ao discípulo, eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Imagine a segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, porque ele é Deus, ficar confinado no ventre da sua mamãe durante 9 meses. Então isso tudo para mim é um grande sofrimento e uma lição excelente de humildade e de total submissão à vontade do Deus Todo-Poderoso. E eu vejo que tem tantos irmãos, às vezes até obreiro, com dificuldade de obedecer. Meu Deus, tem que aprender com Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi humilde, ou seja, aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então veja bem, naquele dia que a sua mãe se engravidou, não se sabe se na primeira, segunda ou terceira semana, Deus foi lá e colocou você lá. Provavelmente através de um sopro, e assoprou e você entrou lá. E você ficou ali. Se foi normal, você provavelmente deve ter nascido de 9 meses. No meu caso, foi 9 meses. Alguns mais apressados vêm em 7 meses. E aí tem que ir para uma incubadora, porque está com pressa de vir para cá. E aí depois é uma decepção, porque nunca se ouviu dizer que uma criança nascesse, saísse do ventre da mãe dando gargalhada. Ah, era isso que eu queria, até que enfim. Não, abre o bico e começa a chorar. Por quê? Porque se você perguntar aí a parteira lá, o testemunho da sua mamãe, vai dizer que você abriu o bico quando entrou aqui. Porque você entrou num mundo tenebroso, cheio de miséria, de pecado, de imundícia. E aí começou o problema na sua vida, que você tem que conviver com as lágrimas. Mas ainda bem que Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E então, antes que existisse todas estas coisas, Deus escolheu. É claro que na escolha de Deus entra também a sua escolha. Por quê, pastor? Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio. O que é isso? A capacidade de escolher. Deus não vai interferir na tua vontade. Deus não vai interferir no seu direito que você tem de escolha. Ou seja, Deus te escolheu. Agora você deve ou não aceitar a escolha de Deus. E todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza absoluta de que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e entrou na eternidade para todo sempre. O que significa isso, pastor? É que quando você morrer, não vai entrar na eternidade. Por quê, pastor? Porque ninguém pode entrar aonde já está. Você já é eterno, vive a eternidade. Esta vida aqui é apenas uma partícula bilionésima, sei lá, do tempo eterno que que me espera. Ou seja, o tempo eterno é tão difícil explicar isso, porque chama filosófico demais. Aí tem um professor de filosofia ali, porque o tempo, veja bem, o tempo é Deus. Deus é no passado. Olha bem, Deus é presente no passado. Deus é presente no presente. Deus é presente eternamente. Então, você dentro de você e dentro de mim, você tem esse tempo. Então não se preocupe com o tempo. Quanto mais você se preocupa com o tempo, mais as rugas vão se... Está certo ou não? E eu admiro, por exemplo, o meu pastor. Nosso pastor José Wellington é um exemplo disso. Ou seja, ele está com 88 anos, me parece. E, como ele mesmo disse, pulando de uma perna só. Eu louvo a Deus que eu orei tanto, a igreja orou e ele já entra agora sem bengala, sem nada. Tá certo ou não? Com certeza. Eu disse, Senhor,
antes que me venha a bengala, me leve logo, porque eu não quero. E eu quero fazer a tua obra, e para isso eu preciso de saúde. Outro dia eu vi uma irmãzinha simples, eu ouvi a oração dela: Senhor, aumenta a saúde do nosso pastor. Diga, está vendo? Aí eu fui para a casa de Jesus, me dá graça para que eu seja sempre agradecido por essas irmãs, esses irmãos, esses obreiros que oram tanto por mim. E é por causa disso que eu estou aqui. E eu peço ao Senhor que isso não venha nunca me envaidecer, meu Senhor, mas me dá um espírito reto, um espírito humilde, para que eu seja eternamente grato pelo que Tu fazes comigo através da Tua igreja. Então, eu não sei o que eu faço mais para a igreja, para vocês, para dizer ao meu Deus o quanto eu sou agradecido por estar ministrando e ensinando a palavra de Deus. Agora veja bem, é tão certo, é tão absolutamente correto de que você vai morar eternamente com o Senhor para sempre. Aí vai acontecer, você vai ser arrebatado, daqui a pouco, nós estaremos diante de Jesus Cristo, ou seja, no trono de Cristo. Ali você será julgado pelas obras que praticou, não para ser condenado ou não, você já está salvo, mas para ser coroado. Você ali, eu ainda quero falar um pouco ainda sobre isso, em outros cultos de doutrina, sobre as 5 coroas. Ali você vai receber, só tem uma coroa que os membros da igreja não vão receber, porque ela está destinada aos pastores, que é a coroa de glória. E talvez tenha até algum deles que nem... Bom, deixa isso para lá, não vou comentar, porque não é assunto meu. Mas coroa de glória, que é a coroa dos pastores. Então, pense nisso. Você já tem uma coroa reservada no céu. Talvez você tenha 2 coroas no céu reservada, mas você pode simplesmente melhorar tudo isso buscando mais ao Senhor. Existe uma coroa, que é a coroa dos que ganham alma para Jesus. Se você todo dia falar de Jesus, esta coroa está reservada para você. É a coroa da alegria, a coroa dos ganhadores de alma. Está reservado lá no céu para todos os que evangelizam todos os dias. Quando você chega na padaria e a pessoa vai entregar o pão na sua mão, você tira a mão, que é para dar impacto, para dar choque. O que houve? É só para te dizer que Jesus te ama. Você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Obrigado, era só por isso. Obrigado. Você vai mudar o equilíbrio dessa pessoa. Então, se você fizer isso todos os dias, se prepare, porque a coroa de glória, a coroa da alegria já está reservada para você. Mas tem a coroa incorruptível e assim por diante. Você pode tomar posse dessas coroas. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus garante. Diga comigo, Deus garante. Deus garante aquilo que Ele está prometendo aqui. E de que maneira Ele garantiu? Ele simplesmente entregou para você, entregou para mim um penhor. O que é um penhor? Uma garantia. O que é uma garantia? A primeira parcela. Ou seja, você e eu, nós temos uma herança eterna no céu. Esta herança está reservada lá. Mas para Deus garantir para você e para mim de que você entrará nesta herança, Ele lhe deu uma garantia, versículo 14, o qual, se referindo a Jesus, ao Espírito Santo, é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo de Deus é a garantia de que eu e você vai entrar nesta herança. Tem uma herança no céu. Qual será o valor desta herança? Temos aqui advogados, Dr. Vandré. E eu vou contar uma historinha. Um advogado chegou numa residência, numa casa, e tocou a campainha. E quando a mulher veio atender,
Ele olhou para ela e disse: minha senhora, eu sou advogado e eu tenho duas notícias para a senhora. Uma é ruim e a outra é boa. Ela disse: então, por favor, me dê logo a ruim. Ele disse: a ruim é que o seu irmão morreu. Ai. Bem, e qual é a notícia boa? Ele diz: a notícia boa é que ele lhe deixou uma grande herança. Bem, meu irmão morreu, me deixou uma grande... Um minutinho só. O advogado olhou para ele e falou: espera um pouquinho, eu não terminei ainda. Eu tenho mais duas notícias, só que uma é ruim e a outra é boa. Ela falou: o senhor já me deu duas notícias, uma ruim e outra boa. Meu irmão morreu e a boa que ele deixou uma grande herança. Agora o senhor disse que tem mais duas notícias, uma ruim e outra boa, então me dá logo a ruim. Aí o advogado olhou para ele: perfeito. A notícia ruim é que a senhora não vai entrar nesta herança agora. Só depois. A senhora não vai entrar na herança agora. Por favor. Então me dá a boa agora. Tem uma grande herança, só que eu não vou entrar nela. Isso é uma ruim, uma notícia muito ruim. Mas qual é a notícia boa? Ele disse assim: a notícia boa é que a senhora vai receber a primeira parte dessa herança. A senhora vai receber uma garantia desta herança. A senhora vai receber o penhor desta herança. E ela perguntou: e quanto é o valor desta garantia? O advogado olhou para ela e disse: eu aconselharia a senhora pegar uma cadeira e sentar, porque a senhora poderá se assustar com o valor da primeira parte desta herança. Ela disse: não, por favor, pode falar. Ele olhou para ela e disse: a primeira parte desta herança, a garantia desta herança, o penhor desta herança é 10 bilhões de dólares. Ai! Eu falei para a senhora que a senhora tinha que sentar numa cadeira. Então, ela disse assim: meu Deus, se a primeira parte dessa herança, a entrada dessa herança, a garantia dessa herança é 10 bilhões de dólares, quanto não será esta herança? É o que Deus está falando aqui, o qual, se referindo ao Espírito Santo, é a garantia, é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Você já tem esta primeira parte da herança. Você já tem o penhor desta herança. É o Espírito de Deus, Ele está aí em você. E Ele está, é a garantia, é a certeza de que você vai entrar nesta herança. Toma posse disso. Você já tem a primeira parte desta herança. Tome posse. Você já tem a primeira parte desta herança. Você já tem o penhor dessa herança. Músico, toque bonito, toque bem, porque você já tem o penhor, a primeira parte desta herança. Orquestra, músicos de Jesus, honre esse instrumento que você está, porque você tem a garantia de que você vai entrar nesta herança. Quantos dizem amém? Amém. Diga de novo. Amém. Outra vez. Amém. Eita maravilha. Aleluia. Quem é que vai cantar agora? Sim, senhor. Sim, senhor. Pastor Evandro, uma palavra.